terceira região aqui do Rio de Janeiro, que é quem está nos recebendo para falar do mistura explosiva, né? Antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. E vou já, né, antes de entrarem aqui para o auditório. Aqui a gente tem o doutor Amoníaco. O doutor Amoníaco é aquela pessoa que fica na internet ensinando a fazer várias misturinhas milagrosas. Quem é aqui? Quem aqui já viu isso na internet? Mistura de produtos de limpeza ou de produtos que prometem limpar milagrosamente alguma coisa. Quem aqui já ouviu, levanta o dedo. Bacana. Então, esse carinha aqui é o carinha que a gente criou para representar essas pessoas que estão aí divulgando e fazendo viralizar essas misturas que causam intoxicações e muitas vezes causam até a morte, né, de pessoas, de pets, né, de animais domésticos. E nós temos a Hebe Limp. A Hebe Limp é a profissional da química que vai ensinar ao longo do jogo o doutor Amoníaco a não fazer isso de jeito nenhum. E por que, gente, que o Conselho Federal de Química pensou em um jogo de tabuleiro, né? O jogo de tabuleiro é uma forma lúdica da gente aprender, né? Econômica. E muitas vezes, que é o que vocês vão aprender aqui hoje, de economia não tem nada, né? Vocês vão entender até quimicamente por que não tem. Porque é muito mais fácil quando a gente tem informação, né? E o que a gente espera de vocês? A gente espera que vocês, enquanto influenciadores, enquanto jornalistas, enquanto formadores de opinião, porque cada um de vocês tem um papel muito importante na comunidade de vocês, na escola dos filhos, dentro da própria casa, da própria família, né, de fazer circular a informação correta. Então, essa é a nossa proposta, combater a desinformação e fazer com que a boa informação chegue às pessoas, né? Então, para isso, eu tenho o diretor executivo da BIPA, Paulo Engler. Ele vai trazer um pouquinho dos dados do mercado, vai falar um pouquinho sobre a visão da indústria em relação aos produtos de limpeza e, na sequência, nós teremos outros palestrantes também. Seja bem-vindo, Paulo, é com você. Bom dia a todas e a todos. Bom dia! Que bom. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para que a gente possa trazer, acho que, um monte de informações que vão ajudar todos nós, né, a seguir em frente, né, com relação ao que fazer dentro de casa, o que fazer dentro do trabalho, o que fazer dentro do carro, né, como é que tudo isso é higienizado. E aqui eu preciso lembrar um pouco que foi o começo de 2020, quando a gente teve, né, a pandemia, e tivemos todos que correr para dentro de casa, né, e ficamos trancados fazendo o tal do home office, não é isso? Fecharam-se as fábricas, fecharam-se um monte de coisa, mas se vocês não... quem ficou aberto? Quem ficou trabalhando 100% do tempo? Farmácia? Algumas pessoas que levantaram a mão, né, e fábricas de produto de limpeza. Né? Por ordem do próprio presidente da República, foi obrigado alguns setores chamados sensíveis e essenciais a funcionar. Então, as fábricas de produtos de limpeza do Brasil todo continuaram funcionando normalmente, porque não podia, de forma alguma, ter desabastecimento desses produtos. Afinal de contas, o produto de limpeza ele não somente limpa a sua casa, ele higieniza a sua casa. Isso é muito importante. E assim começou. E o que aconteceu? Todo mundo em casa começamos a vender muito produto de limpeza? Sim, claro. As pessoas não estavam no trabalho. Mas elas ficavam em casa o quê? 8 horas por dia? Passaram a ficar 24. Então a realidade da casa mudou. Uma curiosidade, tá? Só uma coisa breve. Vocês imaginam qual produto de limpeza que mais vendeu em março de 2020? Todo mundo trancado dentro de casa? Não foi. Água sanitária, né? E pasme, polidor de móveis. Você imagina que estava o casal dentro de casa, começou a olhar os móveis e falou assim, não, precisa polir esse móvel. Aí, não é que o povo comprou polidor de móveis e poliram os seus móveis, né? O que foi muito bom. Na verdade, o polidor de móveis é um saneante também, porque ele não somente dá o brilho ao móvel, mas ele também combate alguns parasitas que podem estar naquele ambiente. Nos mostrou duas realidades.
muito assustadoras. A primeira, de que a venda do produto de limpeza, que a gente chama de pirata, informal, havia crescido exponencialmente. E segundo, que as pessoas estavam fazendo mistura de produtos em casa para limpar a casa. Foi aí que nós tivemos a felicidade de fazer uma interação com o Conselho Federal de Química e assinamos um termo de acordo aonde vamos fazer um trabalho nacional de esclarecimento para o público em geral sobre os riscos de você fazer misturas de produtos químicos, cujo resultado, na maioria esmagadora das vezes, não higieniza, não sanitiza absolutamente nada, isso quando não anula o efeito, né, como pode fazer mal à saúde. Bom dia! Tudo bem com todos? Amém. Amém. Que bom. Bom, pessoal, eu sou daqui do Rio de Janeiro também, tá? E sou químico, estudei ali em Niterói. Quem conhece Niterói? Terra maravilhosa, de Araribóia. E estudei mais um pouquinho ali no Fundão, mais de 2 vezes. Eu fiz um mestrado, estudei produtos naturais um pouquinho. Depois fiz um doutorado ali no Castelinho da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, aquele lindo lá que a gente passa na Avenida Brasil e vê. Tá? E depois fui estudar um pouquinho de novo no Fundão, para entender como é que se formula, como é que combinação de substâncias químicas vai gerar um produto com uma certa utilidade, né? Seja para embelezamentos, produtos cosméticos, né? Seja os medicamentos fundamentais e, claro, os produtos de limpeza também, que a gente chama de produtos saneantes. Tá? Muito bem. O próximo slide, por favor. Bom, produto químico, substância química, toda é perigosa. Tá? E o que a gente faz? A gente trabalha com risco. Ou seja, minimiza o risco dessa substância química, do contato dessa substância química, entendendo o que ela é. Tá? Vamos pensar, água é perigoso? Não. Todo mundo sabe nadar? Não. Pois é, então, às vezes é perigoso, né? Então eu minimizo o risco de ter contato com a própria água, fazendo o quê? Eu fico lá no rasinho, né? A minha mãe já dizia, olha, água no umbigo, sinal de perigo, muito cuidado. Muito bem. Então se a água, que eu primeiro imagino, não tem perigo nenhum, e depois eu começo a pensar, eu não sei nadar, né? Não vou ficar passeando de barco aí, ou qualquer barco. Então, tem o seu risco. Então, é perigoso. Imagina as outras substâncias químicas. Né? Imagina agora produto químico que eu trabalho com esse produto dentro de casa. Todo mundo aqui manipula produto químico em casa. Todo mundo manipula, todo mundo mexe com produtos de limpeza, com cosmético para ficar bonito. Sem medicamento, na bula. Opa! Então, vamos pensar. Eu já tenho essa mesma informação no rótulo de um produto de limpeza. Todas as informações necessárias? Todas as informações necessárias de como utilizar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela foi criada em finalzinho de 1999, justamente com a missão de proteger, de promover a saúde da população. E uma das formas dela promover e proteger a saúde da população é cuidar exatamente da qualidade desses produtos químicos que a gente usa em casa para limpeza. Mais uma vez, aqueles tais produtos saneantes. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vários profissionais que trabalham lá, analisam minuciosamente, cuidadosamente, todas as informações que aquele produto de limpeza tem e que vai fazer agora que em casa eu consiga limpar, eu consiga desinfetar o ambiente com segurança e chegar naquela eficácia que eu quero. Eu quero a casa limpinha, eu quero a casa desinfetada, né? E, inclusive, cheirosinha. Eu tenho que ter certos cuidados. Próximo slide, por favor. Muito bem. Então, eu tenho uma série de resoluções que são legislações que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela libera para as indústrias para que elas sigam corretamente e aquele produto de limpeza chegue em casa com o cuidado, com a segurança e as informações que eu preciso lá no rótulo. Bom, essa resolução
de dezembro de 2010, ela trata justamente do que a gente chama de notificação e registro, que é a regularização do produto. Então, o Paulo falou de produtos que o pessoal fazia em casa na época da pandemia. A gente chama aqueles produtos de produto clandestino. Aquele produto não foi avaliado pelos profissionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para saber se ele realmente limpa, se ele realmente desinfeta, ou seja, se ele é eficaz, muito menos se ele é seguro. Esse é o ambiente. Isso aqui a gente chama de uma capela de gases. Aqui tem um exaustor. Né? Lembra daquele depurador lá da cozinha? É parecido, só que ele é bem mais fechado. Aqui tem uma janela de vidro que desce, trabalhando ali dentro. Então eu não estou respirando aquela mistura da água sanitária com o amoníaco. E eu estou com jaleco. Óbvio que o meu não é assim bonitinho, branquinho, né? Está todo furadinho. E eu estou com óculos de segurança. E eu estou com luva. Está vendo? Eu estou desenvolvendo o produto aqui, o ambiente está seguro. Depois que eu testei, vi que ele está seguro, aí eu entrego para vocês. Se não, não entrego. Tá? E faço esses testes, eu aviso no rótulo, não mistura, não mistura. Porque eu já sei o que aconteceu quando eu misturei lá no laboratório. Tá bom? Então, gente, alguns exemplos simples, né? Água sanitária com desinfetante, principalmente aqueles com amoníaco. Água sanitária com álcool gel, fizemos a doidada. Bicarbonato de sódio e o vinagre, Jordano. O vinagre é muito bom. Onde? Na salada. Não no chão. Né? Pega lá, o cara não faz isso, ele avisou, não joga isso no chão não, gente. E eu jogo, ainda jogo um pozinho branco lá, bicarbonato. Aí, gera um gás carbônico. O que acontece? Eu olho aquele gazinho assim, olha que bonito, tá reagindo, tô matando tudo, tô nada. Eu tô acabando com o meu vinagre, a saladinha vai lá, vai faltar pra saladinha, e eu tô acabando com o meu bicarbonato, que tem essa fórmula química aqui bonitinha. Né? Então, nunca esqueça, cuidado, perigoso, antes de usar, lê as instruções do rótulo. Olha lá, só eu e Rona conseguimos ler isso aqui, ninguém mais consegue, né? Tá todo mundo lendo? Não? Vou trocar o óculos, né, pessoal? Limpador de uso geral, antes de usar, leia as instruções do rótulo. Um outro produto, não misturar com outros produtos. E o que eu faço? Não é possível. Pessoal, muito obrigado. Desculpa algumas brincadeiras. Rona, muito prazer. Se quiser fazer química, eu posso orientar sua tese de mestrado. Um grande abraço, pessoal. Boa semana. Tem advogados para fazer o papel do direito, os médicos, enfim, a gente tem os profissionais da química. E é esses profissionais que trabalharam tanto, né, na pandemia aí, quando todo mundo estava assim, surpreso, e aí, chegou a pandemia, o que a gente vai fazer? A gente tem que confiar na química, então por isso que a gente deu muito suporte aí durante a pandemia e continua dando até hoje, tá? Então, o que é o Conselho Federal de Química? O que são os conselhos regionais de química, né? O Conselho Federal de Química, junto com os regionais, a gente compõe o sistema CFQ-CRQs, que está aqui, ó, sistema CFQ-CRQs, tá? Então, a nossa função principal é fiscalizar as empresas e os profissionais para saber se naquela empresa que desenvolve alguma atividade na área da química, se tem realmente um profissional da química por trás disso, que é ele que vai garantir a qualidade daquele produto, daquele serviço. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma indústria de saneantes, de produtos de limpeza ou de cosméticos, eu preciso ter um responsável técnico, que é um profissional que tem formação na área da química, e ele vai garantir, então, a qualidade daquele produto, vai fazer esses testes todos que o Biraci comentou aqui, e é isso que vai, então, dar esse controle de qualidade, essa segurança para aquele produto. E essa é a nossa função. A gente, na verdade, presta serviço para a sociedade. Então, a gente fiscaliza as empresas e os profissionais para verificar, então, aquela atuação, tá? Estamos aí, somos 21 conselhos regionais de química, tá? Então, a nível nacional, a gente tem 21 CRQs e que consegue, então, atender todos os as unidades da federação, né?
e com ações de orientação, como a gente está fazendo aqui, né, de orientar a população, a sociedade, com ações de fiscalização, então a gente vai nas empresas, a gente vai nas instituições de ensino para verificar a qualidade dos cursos da área da química, verificar se naquela empresa realmente está tendo um profissional que está acompanhando o processo de fabricação, controle de qualidade, enfim. Toda a parte de regulamentação, então a gente cria leis para o exercício da profissão de químico, né, para poder trabalhar na área da química, e também a questão de julgamento, porque nem todo mundo cumpre, a gente precisa depois julgar os processos. Então essa é a nossa função principal. Aqui falando um pouquinho então do objetivo, já falei, mas então o que é? Assegurar que os produtos e serviços prestados na área química para a sociedade, né, tenham então uma garantia e uma qualidade de vida da população. Então, um exemplo assim, bem didático, né? A gente recebe água na nossa casa, tratamento de água, efluentes, aí quando tem, né? Então, aquela água que chega pela rede pública lá, tem um profissional da química lá por trás disso, tratando, verificando aquele controle de qualidade da água, se está chegando, né, dentro dos padrões de potabilidade, enfim, e as mais diversas áreas de atuação. A química, tá, a gente vai ver aqui na sequência, ela está presente no nosso dia a dia, desde lá de quando a gente olha para a nossa digníssima lá, para a esposa, enfim, para o nosso acompanhante, e diz o seguinte, ó, partiu uma química do amor aí, entendeu? A partir daí a gente já começa a ter um monte de reação química, tá? Então, a gente tem química nos alimentos, tem a química dos produtos saneantes, cosméticos, na área ambiental, tratamento de água, tratamento de efluentes, então assim, é muita coisa, nos plásticos, metais, então a química realmente está presente no nosso dia a dia muito forte, tá? Começa ali a reação química, a gente tem até uma cartilha sobre isso, que é a química das emoções, e agora, semana passada, no Dia Internacional da Felicidade, a gente fez uma matéria sobre isso também, tá? Então, assim, a gente tem vários hormônios no corpo aí, adrenalina, serotonina e mais outros tantos inas da vida aí, que são vários hormônios que a gente tem, e isso tudo são reações químicas que acontecem. Então, quando a gente come chocolate, aquele gostoso, que dá aquela sensação, aquilo ali é uma reação química que está acontecendo, tá? Quando você dorme bem, você faz um serviço legal lá com seu companheiro, né? Quando você pratica um esporte e tal, então tudo isso é uma reação química que está acontecendo e é por isso que a gente vive tão bem aí no nosso dia a dia, certo? A gente teve profissionais, né, que se disseram aí o famoso químico autodidata, tá? Então ele saiu aí dizendo, mistura isso, tá tudo certo, então a gente também combateu aí toda essa questão. E esse é o nosso objetivo, tá? A gente está agora numa parceria bem grande. A Jordana tem uns termos chiques dela em inglês que eu não entendo nada, mas ela disse que agora está com um hub de desinformação. Não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa interessante. Mas enfim, é um grupo, né? Uma plataforma aí, brincadeiras, é uma plataforma para a gente poder então fazer esse combate à desinformação de maneira geral, tá? E a última aqui, a gente tem muito fake news na área da química, e é por isso que a gente está combatendo então essa desinformação. Por favor, Anselmo. Aqui são alguns exemplos, tá? Então, produtos cosméticos sem química. Esse shampoo é bom porque não tem química. Se ele for tão bom assim, não tem como acontecer sem a química, tá? Então, assim, eu posso ter o shampoo sem sal, mas o sem sal é sem cloreto de sódio. Mas eu preciso de um sal para ele ficar viscoso, então não existe. Será que eu estou falando errado? O Birasa está me olhando muito sério lá de cima. Vamos lá. É que eu não consigo, por exemplo, ter um shampoo sem sal, quimicamente falando, né? Eu preciso de um espessante para ele, porque senão ele vai ficar aguado, né? Então, já que o shampoo tem que ser viscoso, eu tenho que botar um sal ali, quimicamente falando, para que ele fique espesso. E daí fique viscoso e você consiga aplicar. No meu cabelo, vocês estão vendo que tem bastante cabelo. Bom, aqui fala da questão da química dos alimentos. Então, eu tenho lá... ensina como produzir alimentos sem química. Também não dá, gente. A reação química para você assar o teu pão, fazer o pão crescer, o bolo crescer, é uma reação química. Então, assim, eu posso ter ele mais com produtos naturais, integrais, enfim, mas assim, a reação química vai ter que acontecer, senão o negócio não funciona, tá? E essa foto ali, até fui eu que tirei, aqui não sei se dá para ver, mas está escrito assim, sem químicos nocivos, tá? É uma loja aí no shopping, uma rede. E ela colocou isso no jeans lá para colocar que sem químicos nocivos. Mas, gente, água é um produto químico, né? Então, eu posso dizer que eu uso menos produtos para fazer a estonagem daquele jeans e tal, mas assim, mas não tem como ser sem químico, porque o próprio jeans é um produto químico, né? Eu consigo a fibra têxtil em função de todo o processo químico que eu tenho lá desde a extração do fio, tá? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, a gente está aqui falando para que vocês levem essa informação e que quando vocês tenham, né, os responsáveis pela limpeza doméstica, institucional, ou vocês como meio de comunicação, para quando vocês tenham qualquer dúvida na área da química, nos procurem para que a gente possa dar essa informação
técnica, né? E daí tem gente, aquela informação técnica com qualidade. Eu digo, bom, se a informação técnica, ela tem que ser com qualidade, ela não tem como ser diferente disso. Então, nós, Sistema CFQ e CRQ, a gente tem a informação técnica, então quando vocês precisarem de qualquer dúvida, nos acionem. Se estão aqui no Rio de Janeiro, acionem o CRQ do Rio de Janeiro, ou se quiserem acionar direto o CFQ nas nossas redes sociais, também tem várias redes sociais aí, também a gente está à disposição. Certo? Obrigado, desculpa se eu for muito técnico, mas o Biraci já fez todo o show dele, então tá tudo certo. Obrigado, gente. Estamos aqui com o Biracir Lima, ele que é conselheiro federal do CFQ, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a palestra que ele deu aqui hoje. Senhor Biracir? Oi, Aisha, tudo bem? Olá, pessoal, muito bom dia. Bem, Aisha, a palestra, ela tinha, ou tem, né, na verdade, o objetivo da gente alertar a população em geral de que as misturas de substâncias químicas, e principalmente aquelas de produtos de limpeza, são muito perigosas. Tá? Às vezes a gente tem a falsa sensação que está melhorando a atividade, está melhorando o poder daqueles produtos, mas no fundo não está. A gente está colocando em risco a nossa saúde, a saúde de quem está em volta da gente e até mesmo dos pequenos animais. Tá? E essas misturas, em algumas vezes, até podem explodir. Você pode chegar a tocar fogo dependendo do que você está misturando. Então, é muito importante. Todo produto de limpeza, todo ele pode fazer o teste. Aisha, vai em casa que você vai ver. Use, leia os produtos, leia as informações do rótulo antes de usar esse produto. E uma outra informação que a gente mostrou na palestra ainda há pouco, que alguns produtos já tem lá claramente, não misture esse produto com outros, é muito perigoso. Tá? Então essa é a mensagem que a gente quer, né, do sistema Conselho Federal de Química e Conselhos Regionais de Química passar para toda a população, para não ficar vulnerável àquelas informações daqueles influencers, né, os influenciadores digitais, de que vão sugerindo, orientando algumas misturas mágicas, caseiras, e que no fundo estão colocando em risco toda a população, tá bom? Então fica a dica para você do Jornal DR1. Estamos aqui com a Jordana Saldanha, ela que é chefe de comunicação do CFQ, ela foi a mediadora do workshop de hoje, ela vai dar uma pequena palavrinha pra gente. Jordana? Então, nosso grande intuito com Mistura Explosiva é combater a desinformação. Principalmente depois da pandemia, a gente percebeu que viralizaram muitos vídeos a respeito de misturas de produtos de limpeza na internet, né? Como é que começou tudo isso? Começou com a questão da água sanitária, que a gente não sabia como diluir. E as pessoas começaram a misturar água sanitária com outros produtos com o objetivo de exterminar o vírus. Né? Então, o Conselho Federal de Química, quando percebeu isso, falou, opa, a gente precisa combater essa desinformação. E a gente percebeu que era um hábito, principalmente nas casas das pessoas, misturar produtos de limpeza até com produtos alimentícios. Ou com o intuito de limpar mais, entre aspas, ou com o intuito de economizar. Mas o que a gente mostra nas palestras é que, além de não economizar, pode intoxicar e pode até matar, né? Então, o nosso objetivo maior é combater essa desinformação. Jordana, você deu uma pequena palavrinha pra gente que a gente pode acompanhar tanto o Conselho Regional quanto o Conselho Federal. Como é que a gente consegue acompanhar nas redes sociais? Bom, nós estamos em 9 canais de comunicação. Mas um dos mais conhecidos é o Instagram, o @CFQuímica, e estamos presentes no TikTok também. A gente busca falar de química de uma forma muito simples, para que a gente consiga atingir a sociedade e explicar para a sociedade qual é o papel do profissional da química em diversos nichos de mercado e em diversas fases do nosso dia a dia. Perfeito. Estamos aqui com o Jonas Comim, ele que também foi um dos palestrantes de hoje, é conselheiro federal do CFQ. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a palestra. Jonas? Então, esse evento que a gente está realizando hoje aqui no Rio de Janeiro, ele está falando um pouquinho dessa questão das misturas caseiras que são realizadas, né? Equivocadamente, que elas não devem ser realizadas. Então, esse é um evento, uma parceria que a gente tem do Conselho Federal de Química com a BIPLA, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza, para mostrar para a sociedade que essas misturas que são ensinadas nas redes sociais, assim, sem conhecimento técnico nenhum, são perigosas, podem causar danos à saúde, intoxicação, alergia, gases, enfim. Então, para que essas misturas não sejam realizadas e realmente os produtos de limpeza que são
produzidos, fabricados, né, tenham um responsável técnico, um profissional da química por trás e que eles sigam, que a população siga realmente as instruções de uso que está nos rótulos dos produtos saneantes. Perfeito. E caso as pessoas tenham algum tipo de dúvida, como é que consegue procurar vocês, o Conselho Regional de cada estado ou diretamente federal? Então, se você tem alguma dúvida com relação à regularidade daquele produto saneante, você deve procurar o órgão de vigilância sanitária local, seja a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual ou mesmo a Anvisa, que é o órgão nacional de vigilância sanitária. Mas mesmo assim, se você tiver dificuldade, a gente tem a fiscalização do sistema CFQ e CRQs, né? Que daí então, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o CRQ3, que é o Conselho Regional de Química aqui o Conselho Regional de Química da terceira região. Então você pode procurar eles, que daí eles vão encaminhar essa denúncia, esse questionamento, essa dúvida. E se for o caso, vai ser fiscalizado tanto pela Vigilância Sanitária quanto pelo CRQ3. Perfeito. A gente teve hoje o lançamento do jogo de tabuleiro Mistura Explosiva. O que consiste esse jogo? Esse jogo foi uma estratégia de marketing que a gente está utilizando para conseguir aproximar da sociedade, dos próprios influenciadores, dos meios de comunicação, esse conteúdo, né? Essa questão das misturas caseiras. Então, Mistura Explosiva é um jogo lúdico que foi elaborado para que a gente consiga mostrar para a sociedade, então, a importância de não se realizar essas misturas caseiras nos ambientes domésticos. Perfeito.